Então, com sua Bíblia aberta em 1 Coríntios, capítulo de número 11, nós vamos ler do verso 17 até o final do capítulo, tá bom? 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso 17. Nos diz assim a palavra de Deus: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado, haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também que se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Vamos orar mais uma vez. Pai amado e querido, neste momento, com a tua palavra aberta, e após ter lido ela, nós queremos pedir a tua orientação. Compreendemos que a tua palavra, ela se discerne de modo espiritual, e por isso pedimos que o teu Espírito ilumine o nosso intelecto, de modo que ele possa ser subjugado à tua palavra. Nos dê compreensão, que haja edificação no meio da tua igreja, do teu povo, que a exposição da tua palavra, ela possa cumprir aquilo que lhe apraz. Abençoa todos nós, abençoe também a minha vida, que o Senhor me dê paz de espírito, para que possa assim, ó Deus, ter tranquilidade no transmitir a tua palavra. Pois assim, Deus bendito, eu oro ao Senhor, no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Talvez você que nos visita e que já presenciou a ceia do Senhor, creio que possa haver dúvidas no seu coração quanto ao que realmente significa a ceia do Senhor. Talvez você não entenda isso que ocorre mensalmente nas nossas igrejas. E talvez também você nem entenda por que temos que fazer isso, né? Por que temos que celebrar a ceia do Senhor. E aqui eu quero começar dizendo as razões pelas quais nós devemos celebrar a ceia do Senhor Jesus Cristo. A principal razão pela qual nós celebramos a ceia do Senhor Jesus Cristo é porque ela é uma ordenança. A igreja do Senhor Jesus, ela tem como missão cumprir
duas ordenanças a qual o Senhor Jesus nos deixou. Os irmãos lembram qual é uma delas? O batismo. O batismo é uma das ordenanças do Senhor Jesus Cristo. E a palavra ordenança vem de ordem. E toda ordem que o Senhor Jesus nos dá, ela deve ser cumprida. Por isso que toda pessoa que recebe a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, ele não tem opção, ele tem que se batizar. Porque é uma ordem. Não existe crente que não seja batizado. Se ele está em condições de se batizar, se ele quer obedecer ao Senhor Jesus Cristo, então ele deve ser submetido ao batismo. Porque o batismo não é opcional. O batismo não é algo da igreja, não foi algo que a igreja do Senhor Jesus simplesmente inventou. Mas é uma ordenança. Assim também como a ceia do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Paulo vai dizer no verso 23 assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo, ele foi um dos apóstolos, nós podemos dizer, o único que não esteve presente com o Senhor Jesus. Diferentemente dos outros apóstolos, Paulo conheceu Cristo muito tempo depois. E o próprio Senhor Jesus, em aparecer para Paulo, lhe instruiu quanto à ceia. E ele recebeu esta ordenança do próprio Senhor Jesus, e ele assim instruiu a igreja do Senhor Jesus como deveria proceder. Mas o Senhor Jesus instituiu isso na última noite que ele teve com os seus discípulos. E está registrado em Mateus, capítulo de número 26, está registrado em Marcos 14, está registrado em Lucas, capítulo 22. Esses textos dos evangelhos vai mostrar o momento em que o Senhor Jesus, sentado à mesa com os seus discípulos, ele então institui a ceia. E ele disse a seguinte coisa, como disse Paulo no verso 23. Ele disse: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. E fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então foi esse o momento e foram essas as palavras em que o Senhor Jesus, sentado à mesa com seus discípulos, os referiu. Assim, naquele momento, o Senhor Jesus instituiu a ceia do Senhor. E a partir daquele momento, então, criou-se este hábito, conforme a ordenança do Senhor Jesus, da igreja do Senhor Jesus se reunir e celebrar a ceia do Senhor Jesus, no partir do pão e no tomar do cálice. E ao longo do tempo, nesta manifestação, nesta celebração da ceia, houve alguns pensamentos acerca da ceia, acerca dos elementos da ceia, acerca do pão, acerca do vinho. E nós podemos dizer que 3 sugestões foram levantadas, 3 questões teológicas que envolviam acerca do Senhor Jesus, a ceia do Senhor Jesus, foram levantadas. Nós vamos dar os nomes a elas só para você entender aquilo que aconteceu ao longo da história do Senhor Jesus Cristo. Havia a concepção que nós chamamos de transubstanciação. Era aquele entendimento de que, embora você olhasse para o pão e o cálice, eu vou pegar nesse, mas vai ser o meu, viu? Embora você pegasse o pão e você pegasse o cálice, a transubstanciação cria que a forma continua de pão, a forma de cálice continua do vinho. Contudo, havia a crença de que, de forma literal, o pão se transformava no corpo de Cristo e o cálice se transformava literalmente no sangue do Senhor Jesus Cristo. Esse é o tipo de pensamento que, por exemplo, a Igreja Católica ela detém. Ela crê que é dessa forma que ocorrem os elementos da ceia. Que no momento da ceia, o pão ele não deixa de assumir a forma de pão, mas ele se transforma miraculosamente no corpo de Cristo. Então, quando você come o pão, não é o pão que você come. Embora tenha cheiro de pão,
tem a aparência de pão, mas ele é o corpo de Cristo. E quando você toma do cálice, embora tenha o cheiro do suco ou do vinho, mas ele se transforma miraculosamente no sangue de Jesus Cristo. E essa foi uma concepção que ela foi muito rebatida e teve muitos problemas na igreja do Senhor Jesus Cristo. No primeiro século, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi acusada de canibalismo, justamente porque se pensava desta forma: como é que este grupo de pessoas se reúne para comer a carne de alguém e para tomar o sangue de alguém? Então, por conta disso, naquela loucura de Nero, para colocar a culpa do incêndio que ele mesmo incendiou Roma, ele então acusa os cristãos, e uma dessas acusações ele atribui ao ato de canibalismo, né? Então, essa é uma concepção. Havia uma outra concepção também que surgiu, que é a consubstanciação, tá certo? Diferentemente da primeira que eu falei, essa ela mantém os elementos, o pão, o vinho, mantém a sua forma, o seu cheiro. Diferentemente da primeira, eles não creio que se transformam nisso, mas dizem que a presença de Cristo está nestes elementos. Está nesses elementos. Essa foi uma concepção, inclusive, difundida por Lutero. Mas também ela trouxe alguns problemas. Porque toda vida que você faz a ceia, os problemas disso é que você está dizendo que nós estamos sacrificando novamente Cristo Jesus, na carne e no sangue. Por isso que a forma com que nós fazemos hoje, e nós batistas, né, e bastante difundido, é o que nós chamamos de memorial. O pão continua pão, não se transforma em corpo nenhum. A cálice continua sendo o vinho ou o sangue, ou o vinho, o suco, não se transforma em sangue algum. E que aqui não tem a presença de Cristo nestes elementos. Nós fazemos isso como ato memorial. E quem difundiu esse pensamento foi Zwinglio após Lutero, né? E a gente segue essa forma de pensar acerca dos elementos da ceia, ok? Só para você entender a diferença da forma com que a gente faz e a forma com que a gente enxerga os elementos da ceia do Senhor Jesus Cristo. Então, como eu disse, nós entendemos que esse ato é apenas um ato memorial. E ele tem muito a ver com o que diz no texto. Quando você lê o verso 24 e o verso 25, no final ele vai dizer uma frase. Qual é a frase que fala? Em memória de mim. Então, ele é muito sugestivo a justamente essa concepção de que este ato, ele é memorial. Ele tem como objetivo nos trazer à memória aquilo que o Senhor Jesus queria que a sua igreja trouxesse à sua memória. Tá certo? Até aqui entendido? Perfeitamente? Ok. Mas esse não era o problema da igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela não estava passando por esse problema, porque uns era da transubstanciação, uns era da consubstanciação, outros era do entendimento memorial. Não era esse o problema da igreja de Corinto. O problema da igreja de Corinto era outro em relação à ceia do Senhor Jesus. E o que ele vai dizer, o problema, está narrado nesses primeiros versículos. Acompanhe comigo para a gente ler o problema que tinha. Os irmãos que têm participado na escola bíblica conosco estão bem cientes de que a igreja de Corinto era uma igreja muito problemática. Era uma igreja que tinha um comportamento para além da verdade das Escrituras de Deus. E uma das formas que eles estavam vivendo inadequadamente era na celebração da ceia do Senhor. E Paulo começa logo dizendo assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Paulo começa dizendo, olha, quanto a isso que eu vou dizer, ou seja, quanto à celebração da ceia que vocês realizam no meio da igreja, quanto a isso eu não louvo vocês. Porque vocês, quando se juntam para celebrar a ceia, em vez de vocês se juntarem para melhor, vocês se juntam para pior.
E aí Paulo então vai expressar o porquê que eles se juntavam não para melhor, quando essa celebração deveria trazer edificação, deveria trazer resultados positivos para a igreja do Senhor Jesus, mas em vez de estar gerando elementos positivos, em vez de estar gerando edificação para a igreja do Senhor Jesus, estava gerando outra coisa que não tinha nada a ver com o objetivo da gente fazer a ceia do Senhor. E por isso que Paulo vai dizer, olha, quando vocês se juntam para celebrar a ceia, misericórdia, eu não louvo o que vocês fazem. Porque em vez de vocês se juntarem para algo bom, vocês se juntam para algo ruim. E ele então vai descrever aquilo que era problemático. Acompanhe comigo na leitura. E ele vai dizer, porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Quem fez a leitura e quem tem acompanhado na nossa escola bíblica, fica muito claro no começo da carta aos Coríntios, que havia uma divisão terrível naquela igreja. Aquela igreja ela era totalmente partidária. Havia um grupo que dizia que era o grupo de Paulo, havia um grupo na igreja que dizia que era o grupo de Pedro, havia um outro grupo que dizia que era de Apolo, e havia aqueles que se diziam mais espirituais, que eram de Jesus Cristo. Porque sempre tem esses, né? Nem é de Armínio e nem é de Calvino. Ele é de Jesus Cristo, né? Então, ele vai dizer que havia divisões quando eles se reuniam, em vez de se reunir para demonstrar comunhão entre eles, havia divisões. E aí ele diz, olha, eu não vos louvo, porque em vez de vocês se juntarem para celebrar a ceia, porque a ceia do Senhor Jesus significa sentar à mesa e ter comunhão com o Senhor Jesus. Nós podemos ver essa definição no capítulo 10, no versículo 21, que diz, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, a celebração da ceia significa ser participantes da mesa do Senhor, participar da comunhão com o Senhor Jesus. Então, o que eles estavam fazendo, em vez deles se sentarem à mesa para desfrutar da comunhão, para celebrar a ceia do Senhor Jesus, eles faziam isso não para comunhão, mas para gerar divisão entre eles. E aí ele prossegue dizendo assim, verso 19, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Por quê? Verso 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Então, olha o que acontecia quando eles se juntavam para celebrar a Santa Ceia do Senhor Jesus. A ceia, naquele momento, ela não era feita assim como a gente está fazendo neste momento, com um pedaço de pão e com cálice. Eles faziam isso à mesa com refeições, com banquetes, com comida. Eles se reuniam, oravam, partiam as suas refeições entre um e o outro e desfrutavam da ceia do Senhor. E havia irmãos muito pobres. Havia irmãos tão pobres que a única refeição do dia deles era naquele momento em que eles iam à igreja para celebrar a ceia do Senhor. Então o que acontecia? Irmãos que tinham mais recursos traziam seus banquetes, traziam as suas refeições maravilhosas, e eles se dividiam dentro da igreja. Faziam aqueles grupinhos, aquelas panelinhas, daqueles dos que têm e daqueles dos que não têm. E aí, aqueles que tinham, eles se esbanjavam. Eles sentavam à mesa, e ali eles comiam, ali eles se fartavam, e os seus irmãos que não tinham nada, que iam para a igreja para ter a única refeição do dia, que era aquele momento da ceia do Senhor, eles ficavam com fome e iam para casa com fome. E o texto diz que se não bastasse eles sentarem para comer e se banquetearem, o texto diz que eles se embriagavam.
Então eles comiam e bebiam para valer e saíam de lá embriagados. E é por isso que Paulo diz que quando eles se juntavam, eles não se juntavam para melhor, mas eles se juntavam para pior. E por isso que no verso 20 ele diz: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a santa ceia do Senhor que vocês estão realizando. Como é que vocês podem chamar isso de ceia do Senhor? Agindo dessa maneira, se comportando desse jeito. Vocês não entenderam o que significa a ceia do Senhor. Vocês estão se reunindo não para melhor, mas vocês estão se reunindo para pior. E aí ele lança algumas perguntas para levar a reflexão daquele povo. Ele vai dizer: ora, se vocês se juntam só para comer e para ficar embriagado, qual é o sentido de vocês vir para a igreja? Aí ele vai dizer no verso 22, não tendes porventura casas onde comer e beber? Vocês não têm casa para fazer isso não? Vocês vêm fazer um negócio desse na igreja do Senhor Jesus Cristo? A pergunta dele é essa. Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Porque quando vocês chegam com as suas cestas fartas, vocês envergonham aqueles que nada têm. Porque vocês ficam se vangloriando porque tem muito e outros têm poucos. E aí ele pergunta: que vos direi diante disso tudo? Louvar-vos-ei por isso? Nisto certamente eu não vos louvo. Diante disso que vocês fazem, não tem como eu louvar vocês. Não tem como eu aprovar aquilo que vocês fazem. Que vocês estão fazendo errado. Vocês não entenderam o que realmente significa a ceia. Quando nós nos reunimos, o que deve vir à nossa mente? E aqui Paulo nos traz 4 lições preciosas que nós aprendemos na nossa escola bíblica, que envolve esse momento de nós estarmos aqui para ceiar. E é isso que deve estar à sua mente toda a vida que você vier a esta igreja. E nós nos reunimos aqui para celebrarmos a ceia do Senhor. A primeira coisa que você precisa lembrar, e a primeira coisa que a ceia, ela nos leva, é olhar para trás. A primeira coisa que, quando nós celebramos a ceia, ela nos leva, é olharmos para trás. Gravou? A primeira coisa que, quando nós celebramos a ceia, ela nos leva a fazer, é olharmos para trás. E os versículos 23 até o 26 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, ou seja, toda a vida que realizarmos a ceia, anunciais a morte do Senhor. Então, o objetivo da ceia, o primeiro dele, é nos fazer olharmos para trás. É fazermos lembrar da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que o pão significa isso. O pão significa que é o corpo de Cristo que foi dado por vós. É o corpo de Cristo que foi dado por nós. Então, toda vida que nós celebramos a ceia, nós trazemos à memória aquilo que Jesus Cristo fez atrás. Que o que foi que ele fez? Entregou o seu corpo por nós. Ele fez isso de forma substitutiva, porque na verdade ali era para ter sido cravado quem? Eu e você. Ali era para ter sido cravado o meu corpo e o seu, porque Cristo recebeu sobre o seu corpo a paga dos nossos pecados. Então, quando nós celebramos a ceia, nós devemos lembrar daquilo que Cristo Jesus fez, que ele entregou o seu corpo de forma substitutiva no nosso lugar. Porque quem deveria ter recebido a punição, o castigo, o juízo de Deus,
era nós. Então, quando nós celebramos a ceia, nós trazemos à memória um maior ato de amor que Deus pôde demonstrar para o homem, entregando o seu filho para ser pendurado naquele madeiro, por nós, por vós, para a remissão dos nossos pecados. Então, quando nós celebramos a ceia, é isso que devemos trazer à memória. Nós devemos olhar para trás, lembrarmos do que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. E por isso que o texto diz que nós devemos anunciar a morte do Senhor. A morte do Senhor Jesus Cristo é o fundamento da igreja dele. Sem a morte do Senhor Jesus Cristo, não haveria igreja. O fato de ter Cristo Jesus ter morrido naquela cruz do Calvário é que permitiu com que nós estivéssemos aqui hoje, reunidos neste lugar. E nós não estamos aqui como num velório, quando pessoas que se reúnem diante de um corpo morto, até para comer, né? Porque nos velórios hoje o pessoal faz muito caldo, né, Wilson? Mas nós estamos aqui para banquetear não pelo defunto que morreu, mas por aquele que morreu e ressuscitou e vivo está. É festa, é celebração. E é por isso que o povo de Deus se reúne para celebrar a ceia com alegria, com entusiasmo, lembrando daquilo que Cristo fez por nós, lembrando-nos do maior ato de amor de Deus para o homem, em que ele entregou o seu filho para ser pendurado na cruz do madeiro. Então, quando nós celebramos a ceia, devemos trazer isso à memória, devemos olhar para trás e lembrar daquilo que Cristo fez de ter entregue o seu corpo por nós. Devemos lembrar do seu sangue precioso, como diz o verso 25, que por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, e fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Nós lembramos daquilo que aconteceu atrás, do corpo de Cristo que foi pendurado no madeiro, e do seu precioso sangue que foi derramado naquela cruz. Esta nova aliança que Deus fez conosco, Ele fez através do sangue de Jesus Cristo. Então nós lembramos, nós olhamos para trás e lembramos do precioso sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. E tinha que ser assim, não podia ser de outra forma, porque, como já disse o autor de Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então era necessário que isso acontecesse. Então, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós anunciamos a morte do Senhor, nós lembramos com alegria da sua morte, do seu corpo que foi pendurado, porque nos trouxe salvação, nos trouxe a nova aliança de Deus para o homem. Com o texto que nós lemos hoje no começo de Colossenses, né, que diz que através do sangue da cruz de Cristo, Deus, Ele reconciliou consigo o mundo. Então nós lembramos desta nova aliança que foi feita por meio do sangue de Cristo Jesus. Então, quando nós celebramos a ceia, nós olhamos para trás, nós lembramos daquilo que Ele fez, da razão de estarmos aqui hoje, é aquilo que Ele fez no passado, dele ter entregue o seu corpo para ser pendurado e por Ele ter derramado o seu precioso sangue para nos remir de todo o pecado, de toda a impureza. Amém? A segunda coisa da Santa Ceia do Senhor nos faz, a primeira ela nos faz olhar para, e a segunda ela nos faz olhar para frente. Verso 26 diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós olhamos também para frente. Nós olhamos para aquele que está por vir, o nosso Senhor Jesus. E nós estaremos celebrando esse momento aqui de ceia até aquele momento. Porque quando Ele vier, nós não mais celebraremos aqui, mas nós celebraremos no gozo eterno. Como Ele disse para os seus apóstolos: eis que está chegando o tempo. Esse é o último momento que eu celebro com vocês, mas já chega o momento em que nós celebraremos no meu reino. Então, quando nós celebramos a ceia, é como se fosse uma festa.
Nós estamos festejando, celebrando aquele que está por vir. Porque quando ele vir, nós não mais celebraremos aqui, mas celebraremos na eternidade, no reino que ele nos preparou. E lá há um grande banquete para todos nós. Há uma grande festa que nos espera, que é as bodas do Cordeiro. É aquele momento glorioso. Então, quando nós celebramos a ceia, é aquele momento de nos trazer esperança. Uma esperança futura, uma esperança viva da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, quando a igreja do Senhor Jesus Cristo se reúne para celebrar a ceia, ele traz à memória aquilo que Jesus Cristo fez e também nós enchemos os nossos corações de esperança, festejando, celebrando, aguardando a volta daquele que vem para buscar a sua igreja. Por isso que nós celebramos, por isso que nós festejamos, por isso que a Santa Ceia do Senhor é tão preciosa para a igreja, porque ela nos traz essas memórias, traz aquilo que o Senhor Jesus fez atrás e também nos traz a memória e a esperança daquilo que está por vir, a volta do Senhor Jesus Cristo. E por isso que no verso 26, ele vai dizer a importância de nós celebrarmos a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Porque somente aqueles que participam da ceia do Senhor aqui serão aqueles que também celebrarão a Santa Ceia com o Senhor no gozo eterno. Nenhum daqueles que não participam da ceia do Senhor também não participarão da ceia que está preparado para nós no gozo eterno. Somente aqueles que desfrutam deste momento de ceia com o Senhor hoje aqui, é aqueles que também desfrutarão da ceia com o Senhor na eternidade. Por isso que ele diz no verso 27, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Esse versículo ele tem duas implicações preciosas. Ele é direcionado para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo e é direcionado também para aqueles que conhecem o Senhor Jesus Cristo. Talvez aqueles que ainda não tomaram essa decisão na sua vida, aqueles que ainda não receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador, já deva ter recebido a seguinte instrução quando você foi a uma igreja evangélica, cristã, protestante. Olha, vai chegar o momento do culto em que o pessoal vai comer um pão e vai beber o suco lá. Nessa hora tu não come e não bebe não, porque tu não é crente. Talvez você mesmo já deva ter dado essa recomendação para alguém, ou quando você era descrente já ouviu alguém dizer isso para você, né? Porque justamente é isso que o texto está querendo dizer e é isso que o texto se refere. Porque aqueles que não desfrutam de uma comunhão com o Senhor Jesus aqui, neste momento, também não desfrutarão com Ele do gozo eterno, no reino que nos está preparado. Portanto, o momento de ceiar com o Senhor aqui, se é desejo seu de ceiar com Ele na eternidade, é esse momento de receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. É o momento de celebrar com Ele a ceia aqui. Porque se não acontecer isso aqui, tampouco acontecerá quando Ele voltar. Então não há esperança. Então é por isso que o Paulo vai dizer que aqueles que bebem de forma indigna, ele será réu do corpo e do sangue do Senhor. A verdade é que nenhum de nós temos dignidade para desfrutar da comunhão com o Senhor. A nossa dignidade não vem de nós mesmos. Paulo mesmo reconhece isso, no capítulo 15 ele vai dizer que ele mesmo não se considera digno de ser chamado apóstolo. João Batista vai dizer que nem se considerava digno de desatar as sandálias do Senhor. Na verdade, o ser humano não é digno do Senhor. Portanto, a nossa dignidade, ela não vem de nós mesmos. A nossa dignidade vem daquilo que aconteceu atrás. A nossa dignidade vem daquilo que Cristo Jesus fez, de ter entregue o seu corpo para ser pendurado no madeiro. A nossa dignidade vem do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica e nos dá livre acesso ao Pai para sentar à mesa com Ele e desfrutar da ceia do Senhor. Não é por mérito nosso. Nenhum de nós tem o direito e a dignidade de sentar à mesa com o Senhor, se não for dada por Jesus Cristo. Somente Ele é capaz de trazer ao homem essa dignidade, de conceder ao homem poder sentar à mesa e celebrar a ceia com o Senhor. Por isso que o descrente não é bem-vindo à mesa
do Senhor Jesus, porque ele ainda se encontra indigno de participar disso. Porque se ele não foi lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, como ele pode sentar à mesa para celebrar a ceia com o Senhor Jesus Cristo? Porque somente alguém que Cristo introduz à mesa é que pode sentar à mesa para celebrar a Santa Ceia do Senhor. É por isso que no ato da ceia a gente sempre fala que não é adequado aqueles que não receberam a Cristo sentar à mesa, porque não vai ter nenhum sentido. Ele não desfruta da comunhão com o Senhor. Ele rejeita a comunhão com o Senhor. Ele prefere viver nos seus pecados do que abrir mão dos seus pecados e desfrutar da comunhão com o Senhor. Por isso que ele é indigno. Porque somente alguém que é introduzido pelo Senhor, através do seu sacrifício, daquilo que ele fez atrás, é capaz de sentar à mesa e desfrutar da ceia do Senhor Jesus Cristo. E a outra aplicação que ele traz é para os crentes em Jesus Cristo. A igreja de Corinto era uma igreja muito carnal. Era uma igreja em que o povo vivia na imoralidade e louvava porque vivia na imoralidade, como nós temos aprendido na escola bíblica. Paulo, então, ele instrui o povo a analisar-se a si mesmo, para não participar deste momento de forma indigna, de estar na presença de Deus. E aí por isso que ele traz a terceira instrução preciosa. Eu disse que a ceia do Senhor, ela nos remete a olhar para trás e depois para... E agora ela também nos chama a olhar para dentro de si mesmos, que é o que ele vai dizer no verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Talvez você já tenha visto alguém fazer isso, ou até mesmo você já tenha feito isso. Não, eu não vou celebrar a ceia do Senhor porque eu estou em pecado. Estou indigno de fazer isso. Porque a Bíblia diz que o homem tem que examinar-se a si mesmo. Mas eu acho que você não entendeu o versículo. Porque o versículo ele vai dizer assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim... Olhe para o texto. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. Ele está mandando você comer. Ou seja, você tem que se examinar, analisar a sua vida, ver como está a sua vida. O examinar-se aqui é você justamente se confessar diante de Deus. É você se examinar, olhar para a sua vida, olhar como está a sua comunhão com o Senhor. Nesse momento, se achegar a Deus, confessar os seus pecados, na certeza de que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, de toda impureza. E aí, uma vez que você é purificado de toda injustiça, agora você pode sentar à mesa e celebrar a ceia do Senhor. Portanto, esse negócio de que, não, eu não vou celebrar a ceia por causa do pecado, não é essa a ideia. A ceia não afasta você, o pecado não pode afastar você da ceia. Você tem que se chegar a Deus em arrependimento, examina-se a si mesmo, confessa os seus pecados e come e participa da ceia. Mas o que acontece na maioria das vezes? Às vezes a gente prefere permanecer com o pecado de estimação do que participar da ceia do Senhor. Nós não podemos fazer isso. O pecado não pode nos afastar da ceia, mas é a ceia quem vai nos afastar do pecado. Porque quando a gente se examina e que a gente chega a Deus, Pai, eu quero participar da comunhão contigo, e que a gente confessa os nossos pecados ao Senhor, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça e de toda impureza. E aí nós somos introduzidos à mesa para desfrutarmos da comunhão com o Senhor. Então não permita que o seu pecado lhe afaste da comunhão com o Senhor. Examina-se a si mesmo, confessa-te a Deus e se assenta à mesa. Porque tu senta à mesa não é pela tua própria dignidade, mas é porque Cristo Jesus, Ele perdoa os teus pecados e te introduz à mesa.
É isso que nós devemos fazer. Por si mesmo nós não somos dignos. Como disse João Calvino, a nossa dignidade consiste na nossa consciência de saber que somos indignos de estar na presença do Senhor. Mas é por meio de Cristo Jesus que recebemos essa dignidade e somos introduzidos a desfrutar da ceia do Senhor. Portanto, examine-se a si mesmo. A ceia do Senhor Jesus, ela nos faz isso. Ela nos leva a olhar para trás, nos leva a olhar para frente e também nos faz olhar para nós mesmos, para a nossa vida, examinar como está a nossa vida. E Paulo estava querendo ensinar aqueles irmãos isso, porque aqueles irmãos não estavam olhando para dentro de si, eles estavam celebrando a ceia por motivos outros que não eram os corretos. E por isso que Paulo vai dizer que quando vocês se juntam, não é a ceia do Senhor que vocês celebram. Vocês se juntam para causar divisão entre si. Vocês não entenderam o significado da ceia. A ceia é um momento oportuno de nós desfrutarmos da comunhão com o Senhor. É um momento oportuno de nós confessarmos os nossos pecados a Deus, para sermos introduzidos na comunhão à mesa com o Senhor. Então é isso que devemos fazer. Nesse momento de ceia, em vez de você ficar se achando, meu Deus, eu tenho pecado, eu não vou celebrar. Examina-se a si mesmo. Chega-te a Deus. Confessa os teus pecados ao Senhor. Diz, Senhor, eu quero participar da tua mesa. Eu sei que por mérito meu não consigo, mas Cristo Jesus morreu naquela cruz para perdoar os meus pecados e me introduzir nesta celebração. Essa postura que nós devemos ter diante da mesa do Senhor. E por isso que ele disse, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Ou seja, eles não faziam esse exame de si mesmo. Eles não faziam essa análise de si mesmo. E por isso que os irmãos estavam morrendo, literalmente. Deus estava disciplinando aquela igreja e matando literalmente o povo, porque eles não se examinavam. E muitos estavam fracos, doentes. O pecado que lhes acometia estava matando eles. E eles não conseguiam olhar para si, fazer uma reflexão de si e se confessar diante de Deus e participar de forma correta da celebração com o Senhor. E aquilo estava matando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, pecados não confessados mata-nos. Por isso que Salomão, na sua sabedoria, Provérbios 28:3, ele diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Jamais. Mas aquele que as confessa, esse alcança a misericórdia de Deus. Esse é o momento de examinar-se a si mesmo, de olhar para si, de olhar para a sua vida, de se achegar em Deus com confiança, sabendo que temos um advogado junto ao Pai, que é fiel e justo para nos perdoar. Então, esse momento da celebração da ceia é o momento em que a gente celebra na presença de Deus, e que a gente celebra assim, lembrando da sua morte, lembrando da sua vinda, e se colocando diante dele, confessando os nossos pecados. Esse é o verdadeiro avivamento diante do povo de Deus. É assim que nós devemos nos reunir na presença do Pai. E a quarta e última, está no verso 36, no verso 33. Eu disse que a ceia do Senhor, ela nos faz olhar para trás, depois para onde? Para frente, e depois para onde? E também nos faz olhar para o próximo. Verso 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Já que estavam se reunindo e não estavam preocupados com aqueles que não tinham que nada comer, que ceia é essa? Que comunhão é essa? Onde ninguém olha para o próximo, onde ninguém olha para o outro. Então perceba como a celebração da ceia, ela nos traz lições preciosas. Ela nos faz olhar para o sacrifício de Cristo,
nos faz olhar para a sua vinda, nos faz olhar para nós mesmos e nos faz olhar para os nossos irmãos, olhar para o próximo, olhar para o necessitado. Porque Cristo pendurou o seu corpo, mas nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E nós precisamos estar unidos, ligados, vivendo uma comunhão. E não faz sentido celebrarmos a ceia se nós não preocuparmos uns com os outros. Se nós vivermos divididos, como a igreja de Corinto estava dividida. Que comunhão é essa? Como é que nós nos reunimos neste lugar para celebrar a ceia, para sentar à mesa, para desfrutar da comunhão com o Senhor, se nós não desfrutamos desta comunhão, se nós devoramos uns aos outros? Então a ceia do Senhor, ela nos chama a olhar para o próximo, a olhar para o nosso irmão, a olhar para o corpo de Cristo Jesus. Por isso que nós não celebramos a ceia sozinhos, nós celebramos a ceia juntos, porque ela também representa isso, comunhão, comunhão com o nosso Deus e os nossos irmãos. E foi isso que Cristo fez. Ele não celebrou a ceia só, ele fez com seus apóstolos, representando a igreja do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que fazemos isso aqui nesta noite. E é isso que nós vamos fazer neste momento, celebrar a ceia com os nossos irmãos. Então, nesse momento solene, que você lembre dessas coisas. A ceia do Senhor nos faz olhar primeiro para onde? Depois, e por último, para o próximo. Então, nesse espírito, nós vamos celebrar a ceia do Senhor nesta noite. Lembrando do sacrifício de Cristo, nos alegrando, porque Ele nos salvou através do seu sacrifício. Nos alegrando na sua vinda, que está já por vir. Tendo um momento de reflexões, de olhar para nós mesmos. E também tendo um momento de pensar no nosso irmão. Tio Marcílio para me ajudar. Irmão Josélio para me ajudar também. Queria pedir o Fábio Braga para nos ajudar com o fundo musical. Aproveite esse momento. Reflita sobre o significado desta ceia tão preciosa. E convido a você nesse momento examinar-se a si mesmo. Olhe para a sua vida, sua comunhão com Deus. Confessa-te ao Senhor. Você levanta a sua mão e os irmãos irão dirigir até você. E você que ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, tem uma coisa a lhe dizer. Se você não participar desta ceia do Senhor aqui, não haverá banquete para você na eternidade. Examine-se a si mesmo. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Comece a desfrutar desta comunhão com Ele aqui. Porque só irão desfrutar da comunhão dele no gozo eterno aqueles que já desfrutam da comunhão com ele aqui. Nenhum de nós merece, por mérito nosso, a graça de Deus. Todos nós somos indignos. Mas é por crer em Jesus Cristo que nós nos tornamos dignos. Porque o seu sacrifício nos introduz à comunhão com Deus, Pai. Então não espere você conseguir vencer seus pecados para receber a Cristo, porque sem Ele você não vai conseguir. Sem Ele você não vai conseguir. Somente a verdade nos liberta.
Você pode fazer isso hoje. Se você está aqui hoje, não recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, mas quer desfrutar desta comunhão, sente o Senhor lhe chamar hoje para desfrutar desta comunhão. Se você sentiu Deus lhe chamar para desfrutar desta comunhão, nós gostaríamos de conhecê-lo. Alguém nesta noite hoje sentiu Deus lhe chamar para a comunhão com Ele e recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador? Nós gostaríamos de lhe conhecer. Se há alguém no nosso meio, você levante só sua mão para que eu possa reconhecer você e depois lhe dar instruções sobre a sua comunhão com Deus, sobre a sua caminhada com o Senhor. Alguém nesta noite? Alguém ficou sem receber os elementos da ceia? E assim Paulo instruiu, dizendo: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, e como uma demonstração de amor que o mundo jamais pôde conhecer, no dia em que foi traído, foi o momento em que ele, por amor, entregou o seu corpo para ser pendurado na cruz por aqueles que os traíram, como o maior ato de amor que o mundo já pôde conhecer. E Ele fez isso por vós. Ele disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então, em memória do corpo de Cristo Jesus, aquilo que Ele fez, pendurar o seu corpo no madeiro, comamos todos do pão. E por semelhante modo, depois de haver ceado, Ele tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, quando tomamos, nós lembramos do precioso sangue de Cristo Jesus, que nos purificou, que nos lavou, que removeu de nós o escrito de dívida. E por isso todos nós podemos declarar nesta noite que nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Tomamos assim todos do cálice e que tragamos à memória o sangue de Jesus. Pai amado e querido, é com muita alegria nesta celebração solene, como um ato memorial, ordenado pelo Senhor, deixado pelo Senhor, para a lembrança da tua igreja, daquilo que o Senhor fez por nós, de como um ato de demonstração de amor, ter entregado-se a si mesmo para ser pendurado naquele madeiro. Pois sabemos que não foram aqueles escravos que te prenderam naquele madeiro, mas foi o teu amor, por amor a cada um de nós. Pai, obrigado, ó Deus, porque por meio do teu sacrifício tu nos introduziu à mesa, à comunhão com o nosso Senhor. Nós que outrora estávamos distantes de ti, como ovelhas perdidas sem pastor. E obrigado, ó Deus, porque tu nos chamastes à mesa para desfrutarmos da singela e maravilhosa comunhão com o Senhor. Ah, Deus, nós aguardamos esse dia celebrando aqui, na certeza de que logo, logo celebraremos contigo na eternidade. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Aguardamos, ó Deus, a tua vinda com esperança viva, Senhor. E por isso nós celebramos mês após mês o momento da tua vinda. E aguardamos ansiosamente, Senhor, pelas bodas do Cordeiro.
Nos ensina, Senhor, a todos os dias a examinarmos a nós mesmos. Que não venhamos fazer caso da comunhão que temos contigo, mas que possamos procurar viver do modo digno pela qual fomos chamados e do privilégio de estar sentado à mesa contigo, Deus. Não permita com que o pecado nos afaste desta comunhão, mas que a tua comunhão, ó Deus, nos afaste do pecado. Purifica a tua igreja, Deus. Senhor Jesus, nos ajuda a olhar para os nossos irmãos, pois Tu nos introduziu a uma família maravilhosa. Como é bom, Deus, poder fazer parte desta família, o Teu povo, a Tua igreja. Nos ensina, ó Deus, a amar uns aos outros, a vivermos esta comunhão, celebrando a ceia do Senhor juntos. Pai bendito, que noite maravilhosa. Pois sabemos que o Senhor se faz presente no nosso meio. E podemos sentir isso, ó Deus. Abençoa todos nós. Pois esta é a oração que o Teu povo faz ao Senhor Jesus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.